Boa tarde, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, na sua casa, com a sua família. Nós damos graças ao Senhor por esse dia. Nós damos graças ao Senhor porque Ele é bom. Ele tem cuidado de nós, do nosso coração, da nossa alma. Eu te convido a elevar o seu pensamento aos céus e falar com o Senhor, a fechar os seus olhos. Eu te convido nesse momento a abrir o seu coração ao Senhor. Não há nada que Ele não possa ver dentro de você. Nós cremos com todo o nosso coração que o Senhor é aquele que nos fez, é aquele que nos conhece. E nesse momento você pode abrir o seu coração ao seu Pai e pedir que Ele venha trabalhar em você. Senhor Jesus, nós te louvamos. Nós exaltamos o Teu nome, nós declaramos que Tu és o Deus das nossas vidas, o Rei do nosso coração. Tu és o Deus a quem nós servimos, em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a nossa fé. E nós cremos, Jesus, que Tu és a cura das nossas almas. Nós cremos, Jesus, que Tu és o alívio para as nossas dores. Nós cremos, Jesus, que o Senhor é aquele quem consola os abatidos, os entristecidos. Nós cremos que o Senhor é o Deus que restaura os corações, que transforma histórias. Nós cremos que o Senhor é o Deus que opera maravilhas. Nós cremos que o Senhor é o Deus que faz grandes coisas e que não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus além do Deus que nós servimos. Não há outro Deus além do autor e consumador da nossa fé. Não há outro além de Ti, Jesus. E nós queremos declarar isso com todo o nosso coração. E nós pedimos hoje que o Senhor crie em nós a consciência de que nós existimos para a Sua glória. Que o Senhor crie em nós, no nosso coração, na nossa mente, a consciência de que nós existimos com um propósito de honrar a Ti, com o propósito de Te servir, com o propósito de Te glorificar através de quem nós somos. Cria em nós, Senhor Jesus, o desejo de viver uma vida aos Teus pés, o desejo de viver uma vida entregue a Ti, uma vida entregue à Tua obra, uma vida entregue aos Teus pés. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos. Santo é o Teu nome, que você possa adorar ao Senhor junto conosco. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Você pode dizer isso ao Senhor? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És
és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei. Nós sabemos que não há outro igual ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Com todo o nosso coração, nós declaramos que Tu és Senhor acima de tudo, acima de todos, e no nosso coração toda glória a Jesus, toda honra a Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, nós existimos para a Sua glória, nós existimos para a Sua glória. Em Ti nós existimos, em Ti nós nos movemos. Tu és a nossa fonte de vida, Tu és a nossa salvação. Tudo que nós precisamos nós encontramos em Ti. E nós vamos declarar nesse momento que o Senhor é digno de tudo, que todas as coisas existem por Ele, para Ele, que todas as coisas na criação glorificam quem o Senhor é. Nós Te exaltamos, Jesus. Toda honra e toda glória é o Teu nome. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Você pode dizer isso ao Senhor? Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Oh, Tu és digno de tudo. Só Tu és. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Só Tu és. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Faça um trono de louvor ao Senhor e declare: a Ele a glória.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis teus juízos e os teus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis teus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.
Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Paz seja com todos. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, entoamos cânticos a Ti, dizemos que só o Senhor é Deus. Deus abençoa grandemente as pessoas que permitiram que a Tua palavra entrasse nos Teus lares. Deus abençoa as famílias que estão participando deste culto, este culto da nossa igreja a Ti, Jesus. Pai, entra nos nossos lares, restaura. Senhor, entra nos nossos lares, traz paz. Entra nos nossos lares e traz alegria por intermédio do Teu Espírito Santo, Deus. Esta é a minha oração neste final de tarde, início de noite, deste domingo, Pai. Deus, teremos também mais 2 cultos presenciais da nossa igreja no dia de hoje. Deus abençoa grandemente as equipes que vão trabalhar. Deus abençoa, Senhor, o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos apresentar e consagrar os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Deus, os Teus filhos e Tuas filhas têm trazido dízimo à casa do tesouro, têm ofertado para que a Tua palavra seja pregada, para que a Tua casa seja mantida. Pai, que o Senhor ricamente abençoe esses irmãos e irmãs, estas pessoas que têm sustentado a Tua casa, para que as boas novas sejam anunciadas. Deus, o Senhor é um Deus que é o dono do ouro e da prata. O Senhor é dono de tudo e o Senhor acrescenta na vida destes irmãos, dos dizimistas e ofertantes da Tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aí no rodapé está aparecendo a conta da igreja, está aparecendo. Se você se sentir assim, mais confortável em fazer, faça por via de depósito. Se não, teremos 2 cultos presenciais. Você quiser vir e depositar na salva, faça isso, para a honra e para a glória do Senhor. E também divulgue nas redes sociais o trabalho da igreja, para que as pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus. Amém? Fica aqui a minha orientação. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao 33, é uma passagem bem conhecida, mas é uma passagem impactante para as nossas vidas. Diz assim, versículo 22: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava bem longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, atemorizados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas o Senhor Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com o Senhor Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente o Senhor Jesus estendeu-lhe a mão, tomando-o, e lhe disse: homem de pequena fé,
por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pai, nós agradecemos a Ti da oportunidade de estar aqui diante da Tua amada igreja. Lemos a Tua palavra, que fale o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, para a Tua igreja, para que tenhamos bom ânimo para prosseguir rumo ao alvo, que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui a gente lê uma passagem bem conhecida, que o Senhor Jesus orientou os discípulos a entrar no barco e ir para outra margem. E eles eram pescadores. E diz aqui que na quarta vigília da noite, no sistema romano, fica entre 3 e 6 da manhã. Diz que surgiu uma grande tempestade e diz aqui que o vento era contrário. E os discípulos começaram a se preocupar. E olha para o pescador, no caso aqui de Pedro. Ele ficar com medo é porque o vento era forte. E quando diz aqui que o vento era contrário, é porque a formação dessa tempestade não era do lado comum, de onde vinha a predominância dos ventos, porque era um vento contrário. E já era de madrugada, o pessoal já estava cansado, que entre 3 e 6 da manhã, bate aquele cansaço físico, e diz que o povo ali estava se preocupando. Eu imagino as velas estendidas, o vento era contrário, não sabia se descia, ou se permaneciam com elas estendidas, porque no momento de tempestade no mar, é bom recolher as velas, para que o barco não tombe, para que o barco não vire e venha a afundar. É a história, é a orientação que a gente escuta de pescador. Eu mesmo, quando ia pescar, quando montava a tempestade, a gente procurava sair dos lugares perigosos, de parte do rio onde descia a água, do local onde poderia ser perigoso para aquelas pessoas ali. A gente procurava encostar o barco para não ter problemas. Mas aqui eu vou trazer para o momento em que nós vivemos, um momento crítico, um momento preocupante, porque as notícias não são boas, são muitas dificuldades, muitas lutas, e isso acaba nos trazendo um certo desânimo. Comparando com os discípulos que estavam no barco, eles começaram a olhar, e durante uma tempestade, a gente sabe que a chuva é forte, relâmpagos, trovões, vento de rajadas, vento muito forte, e a visibilidade ela fica restrita, a gente não consegue perceber, e ainda mais durante a noite. E os discípulos, os judeus, eles tinham medo de fantasmas, e o Senhor Jesus, ele saiu na direção do barco, para socorrer, e o Senhor Jesus tem feito isso com a gente. Ele tem vindo na nossa direção, tem andado com a gente. E aqui, num certo momento, eles gritaram de desespero, porque achavam que era um fantasma. E o Senhor Jesus imediatamente falou para eles: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque a nossa força está no Senhor. E o Senhor falou: sou eu, não temas, não temas. E Pedro, a gente bem conhece Pedro, Pedro falou o seguinte: se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. E a gente sabe, como o Senhor Jesus estava andando sobre as águas, a gente sabe que
pela lei da gravidade, a tendência é afundar. A gente sabe que é afundar. Mas o Senhor Jesus falou para ele: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco, e aqui ainda tinha vento contrário, chuva, dificuldades, desânimos, mas ele desceu e começou a caminhar sobre as águas, e foi ter com o Senhor Jesus. Mas o que eu li aqui diz que o vento era forte. Em alguns momentos a gente olha, a dificuldade é tanta que a gente não tem nem palavras para dizer para o Senhor, a não ser lágrimas. Em alguns momentos nem lágrimas. A gente tem um coração quebrantado, um coração triste e esperando um renovo do alto. E a palavra de Deus diz que, pelo vento ser forte, Pedro teve medo. E ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me. Da mesma maneira como o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor trouxe a visão ao cego, o cego Bartimeu, e a palavra de Deus diz que imediatamente, prontamente, o Senhor Jesus estendeu a mão a Pedro. E o Senhor Jesus, Ele está estendendo a mão a você. Você está olhando para o autor e o consumador da minha fé e da sua fé. Então você não está aguentando, grite por Jesus. A multidão vai te atrapalhar, as circunstâncias vão te limitar, o medo vai fazer você afundar. Mas o Senhor Jesus, Ele vai te recolher, porque Ele é um Deus presente. E quando o Senhor Jesus, Ele entra no barco, Ele entra na nossa vida, o vento cessa, vem a calmaria, porque o Senhor Jesus, quando Ele falou: eu vou para o Pai, mas o Pai enviará o Consolador, e Ele consolará vocês até a consumação dos séculos. E a gente tem que andar por fé, a gente não pode olhar para as circunstâncias. E a palavra de Deus diz que o vento cessou, e a gente sabe que uma tempestade, ela dura em torno de, em média, 40, 50 minutos. Ela não é um fenômeno que dura a vida toda. Ela tem um certo tempo, porque ela é limitado pelo poder de Deus. Ela acontece, mas o Senhor põe fim a ela. E nesse momento, os discípulos começaram a adorar o Senhor. Depois da dificuldade, da tempestade, eles começaram a adorar o Senhor. E eles disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. A humanidade hoje, ela está meio que sem esperança. Aqueles que não conhecem o Senhor está desesperançoso, porque ela está olhando para aquilo que eles estão vendo, para aquilo que eles estão ouvindo. As coisas estão se afunilando, as coisas estão apertando, mas não olhe para as circunstâncias. No final
a conclusão de tudo que nós tiramos aqui dessa orientação bíblica é que no final da nossa trajetória, o Senhor vai acalmar o vento e Ele vai nos trazer um renovo, que é a promessa do Senhor. É uma promessa que a gente muitas vezes não consegue medir com medidas humanas, mas o Senhor, Ele acrescenta a medida certa. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, o versículo 5 e 6, vou dizer o que o Senhor Jesus é para a minha vida e para a sua vida. E aquele, Apocalipse 21, versos 5 e 6, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, falando para João: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É uma promessa que a gente vai usufruir. O mundo pode rejeitar, mas nós não rejeitamos. Nós não rejeitamos a palavra de Deus, nós não rejeitamos a orientação de Deus. A gente passa por dificuldades, vem o desânimo, vem as lutas, mas vem a vitória. A vitória é certa no nome do Senhor Jesus. A gente pode estar numa dificuldade, mas o Senhor está estendendo as mãos a você. Grite, clame pelo nome do Senhor Jesus, que Ele vai mudar a sua sorte. Você pode estar dizendo: você não conhece a minha situação. Ainda bem que eu não conheço, mas eu conheço o autor e o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Ele nos restaura, nos cura e nos acrescenta por inteiro tudo aquilo que precisamos, da medida certa, porém no tempo dele. Em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Deixe para o Senhor aquilo que não nos foi revelado. Ande por fé, mas clame pelo nome de Jesus, que eu tenho a certeza, da mesma maneira que Ele tirou Pedro, que estava afundando, Ele também está tirando a minha vida e a sua vida dessa dificuldade. E Ele é o Alfa e o Ômega. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele Senhor Jesus que andou lá sobre as águas, é o mesmo Jesus que está aqui neste final de tarde e início de noite. É o Senhor Jesus que eu estou anunciando, é o Senhor Jesus que nos cura, é o Senhor Jesus que trata a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Pai, não é essa estática que vai tirar a glória do Senhor,
não é esta estática que vai atrapalhar a nossa oração a Ti, o nosso clamor a Ti, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. O Senhor é o Alfa, é o Ômega, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, o Senhor está sentado num trono de glória. Visita, Senhor, os nossos corações, visita as nossas casas, os nossos familiares. Pai, visita o triste, o abatido, ponha ele em pé, em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Pai, nos dê uma semana abençoada, nos dê, Senhor Jesus, um restante de mês abençoado, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai assim seja, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Receba o consolo do Senhor nesse momento. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Recaia em Tua graça,
Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, eu descanso em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é